Então vamos lá, que seja mais um encontro agradável para a gente. E a gente vai trabalhar em cima de Atos capítulo 27, como eu pedi para você separar aí, onde fala de uma situação muito complicada e dá para a gente poder trazer como comparação para o nosso dia a dia, né? Quantas das vezes nós enfrentamos tempestades e nem sempre são simples tempestades, mas às vezes a tempestade que vem, ela vem com tanta força, com tanta fúria e nos pega de surpresa. Às vezes nós achamos que vamos suportar uma tempestade, achamos que é mais uma tempestade e quando percebemos ela já está vindo, ela vem e varre tudo, tira tudo do lugar. E aí é aquela questão toda de se reorganizar. Quantas das vezes aqui no Brasil a gente enfrenta pouco, né? Mas nos noticiários nos faz ter acesso a quantas nações são devastadas por tufões, furacões, tremores de terra e maremoto, tsunami. Sabe, são tantas coisas que acontecem no mundo aí afora, das tempestades, do expressar da natureza que é incontrolável, mas dá para a gente poder comparar ao nosso dia a dia, né? Então a gente vai trazer esse texto para igualar um pouquinho da nossa história, do que acontece conosco. Eu espero que eu consiga ser bênção mais uma vez na vida de você. E você que já está aí, fica um pouquinho, não sai não, persevera aí. Já já a gente vai finalizar. Mas eu sei que vai ser um tempo de investimento, um tempo que a gente vai poder aprender e vai agregar muito. Meu amigo Fábio está chegando aí, seja bem-vindo, benção. Vamos que vamos. Mais uma segunda-feira juntos aí. Então vamos lá. Eu coloquei como tema para essa live um médico no Euroclido, que é no grego, né? Aonde eu coloquei? Você que está com a Bíblia aberta aí, lá no versículo 14 do capítulo 27, vai dizer assim, ó, pega a Bíblia por favor. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Na Bíblia está escrito Euroaquilão, que no grego quer dizer Euroclido, agitação violenta. Agitação violenta. Eu já quero trazer essa comparação de que muitas das vezes nós estamos encarando mais um dia, mais um projeto, mais um algo novo para na nossa vida, né? Seja no dia, seja no projeto. E toda vez que a gente encara, que a gente entra, a expectativa sempre é de que vai dar certo, que vai fluir. E muitas das vezes não acontece como nós imaginamos, mas isso não pode ser motivo para a gente poder parar. Então aqui esse episódio eu coloquei esse tema porque o médico no Euroclido, que quer dizer o quê? Mas Paulo não era médico, pastor. Sim, mas quem escreveu, quem narra o livro de Atos é Lucas. E Lucas ele era médico. E na própria palavra, Paulo em algumas oportunidades cita Lucas como médico. E eu já quero deixar uma indicação aqui para vocês. Tem um filme fantástico na Netflix chamado Apóstolo Paulo, ou Apóstolo, um negócio assim. Ele entrou recentemente na Netflix e o filme é fantástico. Ele conta como ele é contado por Lucas, né? Lucas, o médico, nos últimos dias de vida do apóstolo Paulo, de como ele intersegue, de como ele faz o intercâmbio entre o apóstolo e o povo que estava tentando se revoltar contra o governo de Roma. Sabe, o filme é muito bom. Então, se você puder, tira um tempinho para poder ver esse filme, porque enriquece bastante. A Raquel colocou maravilhoso, exatamente, que ele é fantástico. Então, esse texto ele está sendo narrado por um médico, sabe? E a visão, eu acredito que cada situação ela tem um ponto de vista diferente
quanto a quem está vendo, né? Eu aprendi essa semana que muitas vezes a gente fala sobre ponto de vista. Sempre, toda vez que se fala de ponto de vista, o ponto de vista vai ser sempre de quem está falando. E não é questão de ser egoísta, é porque realmente o que vai prevalecer, o que vai permanecer... sabe aquela conversa? No meu ponto de vista, deveria ser assim. No meu ponto de vista, você poderia proceder assim. Por quê? Porque o ponto de vista sempre vai ser de quem está observando. Então, quando a gente vai para os evangelhos e ele tem a sua narrativa por Mateus, Marcos, Lucas, por exemplo, Mateus era um cobrador de impostos, alguém que era muito mal visto pelo povo judeu. Por quê? Porque ele era funcionário de Roma. Então ele fazia um serviço sujo, entre aspas. Por quê? Porque os impostos cobrados... Paulo, apóstolo de Cristo, obrigado. Porque os impostos cobrados eram absurdos naquela época. Então Mateus ele era um cobrador de impostos, mal visto pelo judeu, mas chamado por Jesus para ser um discípulo. Então, o evangelho contado segundo São Mateus. Então ali Mateus conta, tem certas narrativas da Bíblia que Lucas, Mateus, Marcos e João, o mesmo texto é contado pelos quatro, mas com destaques diferentes. Por quê? Porque vai pelo ponto de vista. Então quando a gente pega a narrativa do caminhar de Jesus pelo olhar de Lucas, é o que? O olhar de um médico. E muitas das vezes existe uma sensibilidade, uma ótica diferente dependendo da profissão da pessoa. Então, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, ele é narrado por Lucas. Então aqui a gente vai trazer um episódio na ótica de um médico, né? E às vezes eu fico imaginando, um médico que deve ter como o seu instrumento de trabalho mais importante um bisturi, né? Ou o bisturi. E aí a gente pode ficar imaginando como serviria um bisturi na mão de um médico durante uma tempestade em alto mar. Vocês conseguem imaginar isso? Qual é o efeito, qual é a importância que teria um bisturi na mão de um médico no alto mar? Um bisturi na mão de um médico em uma mesa de cirurgia, num socorro imediato, numa situação corrida, assim, sabe? A gente até entende, é um instrumento essencial na mão de um médico. Mas como usar um bisturi em alto mar? Como resolver uma tempestade com um bisturi nas mãos? Sabe? Então, o que me chama a atenção aqui foi essa questão de saber que a história do apóstolo Paulo é contada por um médico. E às vezes eu consegui trazer isso para a gente, para o nosso dia a dia. Quantas das vezes você e eu temos habilidades para resolver tanta coisa, mas nos deparamos com certas tempestades que nos foge todo o domínio, todo o conhecimento, todo o controle que nós temos por certas situações, foge, sabe, aquela sensação de impotência, porque não dá para resolver certas coisas, e dependendo das coisas, você vai ter que pedir ajuda a alguém. Nós vamos ter que depender de alguém para ser resolvido. Vocês concordam comigo? Participa aí, ó. Dedinho aí, escreve aí. Vocês concordam que às vezes a gente tem habilidade para resolver tanta coisa? Talvez na nossa área de formação, na nossa área de profissão. Talvez somos formados em alguma coisa, mas estamos exercendo uma profissão diferente. Podemos estar exercendo a função em que fomos formados, mas quantas das vezes nós somos surpreendidos por situações que nós não temos como resolver? Quando não somos mestre na área, exatamente, isso aí, Kel. Sabe, então eu já consigo mergulhar nesse texto de uma forma assim, muito linda, porque eu consigo imaginar esse médico com aquela tripulação. Eram mais de 200 pessoas naquele barco. A gente vai contar essa narrativa, mas fica aí, não vou enfadar vocês, vai ser bênção. Já já a gente termina. Era uma embarcação, uma baldeação, precisava chegar num lugar.
E essa história ela é contada por alguém que não tinha habilidade nenhuma com o mar, não tinha habilidade nenhuma com o barco. Sabe, então eu consigo entender que da mesma forma que histórias de pessoas são contadas pelo nosso ponto de vista, e por mais que você e eu venhamos a contar a história de alguém, ou tentar fazer a história de alguém ser exemplo pra gente, nós nunca vamos ter a intensidade, nunca vamos saber a intensidade do que foi na íntegra a história daquela pessoa vivida. Sabe, então Paulo teve o privilégio de ter pessoas estratégicas andando com ele, e uma delas foi Lucas. Alguém que andou com Jesus, que teve o conhecimento. Paulo não andou com Jesus, mas Lucas andou. Conseguiu ouvir os ensinamentos, conseguiu presenciar os milagres, o passo a passo de Jesus de perto. Sabe, eu imagino que entre uma viagem e outra, Paulo sempre teve oportunidade, aproveitou as oportunidades para elogiar Lucas como alguém importante, como um médico importante, alguém que deve ter dividido muitas histórias. Paulo contando para Lucas das missões, das jornadas do dia a dia, já Lucas contando para Paulo como foi andar com Cristo, como foi ser discipulado de perto. Sabe, uma troca de experiência que sempre vem a agregar na nossa vida. E aí eu começo desta forma. Vamos lá, capítulo 27, versículo 1. Diz assim, ó, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, eles estavam indo para Roma, porque Paulo precisava estar diante de César. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então aqui não só Paulo, mas alguns prisioneiros estavam sob a responsabilidade de um centurião chamado Júlio. E deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Todo soldado romano ele tinha uma responsabilidade gigantesca sobre cada preso que estava sobre a sua vigilância. Porque se um preso escapasse, a família toda daquele centurião, daquele soldado romano, era morta. Então eu consigo imaginar um policial, quando ele vai para a rua, quando ele vai enfrentar uma perseguição, e eu fico imaginando não só esse policial se deparando com o perigo do dia a dia, como a sua família, que sabe que todo dia esse policial sai para trabalhar e a volta dele para casa é incerta. Na verdade o perigo nos roda em tudo quanto é lugar, mas deve ser diferente a atmosfera dentro de um lar, de um militar, de um bombeiro, sabe? De que aquele profissional sai para lidar com o perigo todos os dias, e aquela incerteza, será que volta para casa? Será que ele vem hoje? Então todo centurião, todo soldado romano, ele tinha uma responsabilidade gigantesca com cada preso, porque se um daqueles presos escapasse, automaticamente a família daquele centurião ela era eliminada. Tanto que quando vocês conhecem aquela passagem que Paulo e Silas estavam na prisão e houve aquele terremoto, a palavra fala que o guarda responsável por eles queria se matar. Ele queria se matar, ele pegou a espada e já ia se matar. Por quê? Porque o desespero dele foi grande, não por causa do terremoto, mas porque com os presos fugindo, a família deles seria morta, seria decapitada. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para poder tá alinhado com tá dando para poder passar direitinho as informações? Dá esse feedback aí pra gente poder continuar. Vocês sabem que eu sou chato com isso, eu quero sempre tentar dar o melhor para vocês na explicação. Às vezes é muita informação e a gente precisa estar muito direitinho para poder dividir. Então naquela situação de Paulo e Silas na prisão, o centurião, o guarda, ele queria se matar. Por quê? Porque ele lembrou da família dele, mas houve um milagre ali. Como também houve um milagre nesse texto de Atos 27. E eu vou contar para vocês vários milagres aqui. E aí, quando Paulo e Silas chegam para eles e fala assim, Paulo fala assim, não levante a mão, não tire a mão dessa espada, porque o soldado queria se matar, o guarda daquela prisão.
E aí, o que a gente aprende aqui? Logo, a palavra que Deus fala, logo depois que Paulo consegue convencê-lo a não se matar, a palavra fala que ele se converte, ele vai para casa, recebe Paulo e Silas na sua casa e a família dele é convertida. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem que por pouco teria o decreto da sua família, a morte da sua família decretada, e a dele automaticamente porque ele ia cometer suicídio, então tudo se vira porque Paulo fala para ele, não coloca a mão nessa espada, tudo vai ser resolvido, estamos aqui. Todos estamos aqui. É aquela situação revertida, ninguém fugiu, e aí aquele soldado que ia perder a família, ainda teve a família salva, resgatada, tanto ele se converteu como sua família. Então uma explicação sobre a responsabilidade desse homem chamado Júlio com esses soldados. Então ele pega Paulo, alguns presos, e segue viagem. Então vamos lá, versículo 2. Ó, embarcando num navio adramítino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegando a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então segure no versículo 3. Esse Júlio sabia que Paulo era importante. Por quê? Porque se a gente voltar no capítulo 26, vai falar sobre quando Paulo chega diante deles e conta toda a história. Paulo conta tudo, desde o dia que ele pediu as cartas para ir a Damasco, para poder prender e matar pessoas. E Jesus o encontrou no meio do caminho. E ele caiu, e ele ficou cego. Você conhece a história. No capítulo 26, Paulo conta tudo para eles, de como aconteceu a conversão, de como que ele passou de perseguidor a perseguido. No capítulo 26 ele também fala que matou pessoas, sabe? E provavelmente quando ele fala que um espinho na carne o incomodava, e como se Satanás o esbofeteasse com aquele espinho na carne, quando ele pedia ajuda a Jesus para fazer aquele espinho parar, Jesus fala para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É bem provável que esse espinho que incomodava Paulo foram as mortes que vinham em sua mente. Quantos cristãos Paulo matou até se converter? Então no capítulo 26 ele conta a história dele todinha da conversão, de quem ele era e de quem ele se tornou. Então é bem provável que aqueles homens, escutando a história de Paulo, percebeu, realmente não tem nada que possa condenar esse homem, nada. Mas ele precisa estar diante de César, então a gente vai fazer isso. E no capítulo 27, começa a jornada dele. Então eles entram num barco para fazer uma baldeação, porque não tinha um barco específico para levar prisioneiros de um lugar para o outro. Então precisava fazer uma baldeação. E quando eles entram nesse barco, ali tinha muitas pessoas, além dos presos que eles estavam que aquele júri estava levando. Mas no versículo 3 que nós lemos, fala que Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ele ir e encontrar os amigos. É bem provável que Paulo, como prisioneiro, estava acorrentado, preso em algum lugar. Você que já viu esses filmes da época, Vikings, The Last Kingdom, esses filmes da época falam muito de como prisioneiros eram transportados de países para outros em barcos acorrentados, e muitos deles eram forçados a fazer o remo para que esses barcos chegassem em outros lugares. Então eles sempre eram conduzidos nas embarcações acorrentados, presos. E ali, pelos pés, pelas mãos, a viagem era muito difícil, não só pela agitação do mar, mas pela forma que eles eram conduzidos para essa viagem. Então aqui fala que Júlio, se agradando de Paulo, permitiu ele sair do lugar onde os presos estavam, para ir para um outro lado do barco, para ali
ter com seus amigos, porque outras pessoas estavam no barco, inclusive Lucas, que está narrando a história. E aí ele permite que Paulo vá até lá, ó. Versículo 3, no dia seguinte, chegando a Sidom, e Júlio, tratando Paulo como humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência, ou seja, ajudar quem estava precisando, porque Paulo era um cara safo, um cara inteligente, um cara resolvido, com bastante estrada na vida. Então, quando ele fala sobre assistência, é assistir mesmo, estar junto, auxiliar de certa forma as pessoas que estavam ali. No versículo 4 fala assim, ó, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Aqui fala alguns nomes de ilhas, de lugares, mas eu quero dar uma avançada para a gente não ficar preso a isso, tá bom? Achando ali, versículo 6, o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então aqui a gente tem a comprovação de que havia uma baldeação. Amém, gente? Tá dando para poder entender? Meu amigo Flavinho também chegou aí. Seja bem-vindo, Flávio. Tá dando para poder entender? Eles pegam o barco, depois para achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então ele faz uma baldeação de um lugar para o outro. Agora eles saem em um porto, que aqui fala, é bem provável que seja, que o barco é de Alexandria, mas eles estavam próximos a Lícia, que é o lugar aqui, deixa eu ver aqui a tradução, região montanhosa da Ásia Menor. Então eles param ali, provavelmente num porto, para poder fazer uma baldeação. Sai de um barco e vai para o outro. Aquelas pessoas que estavam ali, e a quantidade de pessoas está aumentando. Por quê? Porque aquele barco de Alexandria já tinha um grupo de pessoas, e o barco que encostou sob a liderança desse centurião Júlio, ele não era o timoneiro, ele não era o mestre do barco, mas alguém responsável pelos presos, uma autoridade de Roma com acesso livre em qualquer embarcação. E aí eles trocam de barco e continua a jornada. Então vamos lá, versículo 7. Navegando vagarosamente, ou seja, devagar, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então segura aí. O pessoal que é da igreja já está se familiarizando aqui com Creta. Por quê? Porque nós estamos pregando sobre Tito nos domingos. E para quem está nos visitando na live, lá no nosso canal no YouTube, Igreja do Deus Eterno, tem as pregações gravadas sobre a carta que o apóstolo Paulo envia a Tito. E é onde? Em Creta. Paulo pede para Tito ir para Creta, fazer com que o evangelho fosse divulgado e fundamentado lá. Então aqui fala que a embarcação já começou a ter uma velocidade menor por causa da tempestade, por causa do vento contrário. E aí aqui fala que navegamos sob a proteção de Creta, ou seja, próximo às montanhas, à ilha, fazendo um trajeto próximo. Ele usa essa questão de proteção, por quê? Porque as ilhas, né, por ter rochedo, por ser grande, elas faziam uma proteção. Então, dependendo de onde viesse a direção da tempestade, a embarcação ficava protegida. Diferente se ela estivesse no mar aberto, onde não tivesse nada para poder proteger, com certeza o impacto do vento da tempestade seria maior. Então ele usa essa ilustração, vento contrário, navegando sob, ou seja, debaixo da proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando, ou seja, passando pela costa, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa,
E já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então aqui a palavra fala que o apóstolo Paulo se levanta com a liberdade que o centurião deu para ele. Isso não era normal. Ele era um prisioneiro, entrou no barco preso, algemado, mas o centurião entendeu que ele era importante naquele momento para assistir, para acalmar, para dar uma direção. Por quê? Porque ele era um prisioneiro, mas sem característica nenhuma de prisioneiro, de vilão, de alguém que era de má índole. Então o centurião percebe que Paulo era alguém diferenciado e deixa ele ficar à vontade. E aqui fala que eles estavam em jejum. Por que em jejum? Porque a jornada era longa. E se não tivesse sabedoria para organizar a alimentação, o alimento ia acabar rápido, eles iam morrer de fome no meio do mar, em alto mar. Então, quando fala de jejum aqui, fala sobre um período que eles mesmos pararam de comer para conservar o alimento, porque a jornada ela já começou a ficar maior, porque nós lemos nos versículos anteriores que eles estavam vagarosamente indo mar adentro, ou seja, devagar. Se a velocidade fosse como calcularam no início, eles poderiam até ter uma alimentação normal, porque os dias que seriam calculados para findar aquela viagem, estaria tudo no cálculo, tudo programado para poder dar certo. Mas aí, como a embarcação começou a ficar lenta por causa do vento, eles já começaram a se organizar. Vamos diminuir o consumo da alimentação para quê? Para que nós tenhamos tempo para chegar e vivo. Porque se acabasse com a alimentação logo, ou morreria. Não morreria na tempestade, mas poderia morrer de fome pelo tempo que ficaria naquela jornada. Amém, pessoal? Tá dando para poder entender? Me dá um feedback, por favor, aí. É muita informação. Se tiver acelerado, não tiver dando para entender, me fala aí que eu dou uma resumidinha rapidinho, para a gente poder aproveitar bem esse tempo. Me dá esse feedback, por favor, aí. Tá legal? Tá dando para entender? Pessoal que tá no Facebook aí. Tá dando, Kel? Valeu. Então vamos lá. Ver se o pessoal se posiciona também aí para poder dar um feedback. E vamos que vamos. Então nós paramos... versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa... nós já lemos aqui, né? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Por que o centurião queria logo aquela jornada terminasse? Porque lembra que nós falamos que todos os presos que estavam ali estavam sob a responsabilidade do centurião? Então, quanto mais rápido chegasse no destino, ufa, acabou. Os presos foram entregues e a minha família está salva. Por isso que havia pressa. Quando Paulo fala aqui, versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Isso Lucas narrando. Lembrando que essa narrativa está sob o olhar de um médico chamado Lucas. Então ele percebe o quê? Que mesmo que Paulo falou que, pessoal, vamos nos organizar aqui porque está complicado. Nós estamos percebendo que a jornada está sendo difícil, a tempestade está vindo, o vento está soprando forte, então a gente precisa se organizar. Mas o centurião queria que aquela jornada acabasse logo. A pressa dele era para entregar os presos e assim ele ter mais uma vez a sua família poupada. Sabe-se lá quantas vezes esse cidadão chamado Júlio não transportou presos e sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu preciso entregar eles para ter a minha família salva. Se eu não conseguir entregar, a minha família morre.
Então ele já estava experimentado sobre a incumbência dessa responsabilidade, então ele queria logo chegar. Então por isso que naquele momento Paulo, que era tão importante para ele, ao ponto dele poder deixar Paulo livre no barco, nesse momento ele ignora a orientação de Paulo e vai naquilo que o mestre do barco falou. Por quê? Porque a intenção era chegar mais rápido. Versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, quando fala em invernar aqui, é o que? Era o inverno. Na verdade, aquela embarcação não era para ter saído daquele lugar, aquela embarcação de Alexandria que fala ali. Aquele barco não era para ter saído. Por quê? Porque era inverno. E sempre é dificultoso uma jornada no inverno no alto mar também. Então, primeiro, não era para ter sido feito. Sabe, e aqui a gente pode trazer para a gente um pouquinho, né? Quantas vezes existem coisas e projetos que a gente sabe que não é para fazer naquele momento, que não é para fazer naquela hora, e a gente insiste, ou vai na pilha, ou vai no empurrão de alguém. Lembra de Júlio? Paulo falou, vamos ver algum lugar para a gente poder parar, tá complicado, tá difícil, mas Júlio queria terminar logo. Sabe, eu consigo trazer isso aqui para a gente. Quantas vezes a gente é imediatista, a gente quer o resultado logo de um projeto, a gente quer que uma coisa se resolva logo e não consegue ter ideia dos prós e contras, o que a gente vai enfrentar, como que isso pode ser, será que vai dar certo? A gente não faz cálculo, a gente não faz medida, a gente não pensa em possíveis prejuízos. Muitas vezes nós somos empurrados pela ansiedade, pela vontade de fazer ou resolver alguma coisa logo, e o Senhor às vezes fala assim, calma, espera, não tenha pressa, espera um pouquinho, eu vou preparar um caminho para você que vai dar certo. Se você ficar se apressando, vai sair na hora errada, vai fazer da forma errada e depois vem o prejuízo, e nós vamos falar sobre isso. Tá dando para poder entender, queridos? Eu acho que Deus está até falando com a gente, não tá? Aqui ele está falando, não era para poder ter saído, na verdade não era nem para ter saído. Já que saiu, vamos tentar melhorar a situação. Só que havia uma pressa. Então o que eles falaram? Vamos procurar logo um porto que dê para invernar, que dê para passar o inverno. A gente para ali, se hospeda em algum lugar, dorme no barco, mas é melhor a gente encontrar um porto. É que ele fala que em Creta era possível avançar mais um pouquinho, porque em Creta tinha um porto estratégico, porque você tinha visão para ambos os lados. Ele fala assim no finalzinho do versículo 12, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, ou seja, um porto estratégico, que dava para parar, esperar um pouco, os dias passarem para que aquela estação do inverno viesse a diminuir em intensidade, ao mesmo tempo que o inverno ia passar, eles estariam num lugar estratégico para poder ter os olhos nas direções importantes, estratégicas, para assim de repente não ser abordado por alguém que viesse a de repente tentar soltar esses presos que estavam ali ou saquear a tripulação. Então havia esse diálogo entre eles. Versículo 13. Soprando bradamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Ou seja, precipitação mais uma vez. Mais uma vez eles se precipitaram. Eles acharam que dava para poder seguir. Paulo já tinha alertado eles antes. Não vai dar, está complicado. E aí eles estavam com pressa. Então eles falaram aqui, soprando bradamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois,
desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Então a gente chega no versículo da nossa live, do nosso tema da live. Então eles se empolgaram, acharam que era o momento, dá para poder ir agora. Sabe, essa precipitação muitas das vezes faz um planejamento que era para ser fantástico, ser jogado todo no chão. Aos nossos olhos parece que está tudo calmo, mas aqui ele fala o quê? Que quando eles fizeram a manobra na ilha de Creta, o que estava ali? Aquele vento suave que enganou eles era só o anúncio de um tufão que estava se aproximando. Mais uma vez, a precipitação pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Vocês concordam comigo? Precisamos estar atento no que calculamos, no que fazemos, no que idealizamos para a nossa vida, ter aconselhamento de pessoas experientes da área que a gente vai investir, pessoas de Deus que vai trazer aconselhamento dentro da palavra, pessoas com vivência, com experiência no dia a dia, para transbordar na tua vida segurança, na nossa vida. Então, às vezes, parece que vai dar certo. Lembra? Provérbios, existem caminhos que parecem ser bons, mas o final deles é morte. Então aqui a gente consegue perceber, entretanto, versículo 14, não muito depois desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, que é o nosso tema. 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Então eu consigo tentar olhar aqui Lucas com uma habilidade fantástica da medicina. O médico que consegue diagnosticar doença, enfermidade, só em apalpar uma pessoa, ele consegue saber que tipo de enfermidade ela tem, mas ali ele se depara por uma dificuldade que escapa da sua mão. E eu volto a falar do início, né? Quantas vezes nós somos surpreendidos por um Euroaquilão, um tufão que vem do nada, que está escondidinho atrás de Creta, e daqui a pouco, quando a gente percebe, ele já aparece levando tudo, varrendo tudo, e a gente fica sem saber o que fazer, e não tem como pedir socorro, e não tem como pedir ajuda, porque ele aparece do nada. Quantas das vezes o Euroaquilão aparece no caminho da tua vida e da minha vida? O que fazer numa hora dessa? Recorrer a quem? Eu fico imaginando Lucas sem experiência nenhuma, porque aqui ele está narrando o básico, mas ninguém sabe, ninguém tem ideia do que foi para ele presenciar aquilo tudo. Naquela hora não tinha experiência de vivência, de caminhada. Naquela hora, de repente, até o tempo que ele andou com Jesus pode ter estremecido a sua fé, porque olhar aquilo tudo acontecendo, e aquilo, querido, está acontecendo um problema aqui, você sai, o carro enguiçou, você sai do carro e tenta resolver. Deu um problema na casa, você sai da casa, alto mar, não tem para onde ir. Se fica na embarcação, ela é varrida pela tempestade, quebra e você morre. Se você pula da embarcação porque está sendo confrontada pela tempestade, você vai morrer afogado. Então, como fazer? Como escapar de uma situação como essa? Nos olhos do médico Lucas. Lá no último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, ele fala que ele chama Lucas de médico importante. E aqui eu fico imaginando essa ótica de Lucas quanto àquilo tudo que estava acontecendo. Mas vamos lá para a gente poder partir para a parte final. E versículo 15, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixado levar. Ou seja, eles pararam de fazer tudo o que tinha que fazer, ou seja, deixa a tempestade decidir o nosso destino. Não há mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Já estamos aqui no meio do furacão, é só deixar o mar decidir, né? Deixa a vida levar,
E o que ela decidir pra gente está decidido. Eu imagino aquelas pessoas todas ali pensando assim, né? Paulo confiava no Senhor, Lucas confiava no Senhor, mas a orientação do responsável pelo barco era essa. Acabou. Vamos deixar a tempestade levar e vamos ver no que vai dar. 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir, ou seja, proteger o navio. E, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, Lucas falando, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, o navio estava pesado. Estava pesado. Então eles começaram a jogar tudo que tinha ali para fora, inclusive a alimentação. Os sacos de trigo, tudo aquilo que estava sendo transportado para outro lugar, tinha a alimentação para a jornada, tinha alimentação para comercializar, tinha as pessoas. Então aqui eles falam que estava tão pesado o barco, pelo número de pessoas e pelos objetos que tinha nele, que eles começaram a lançar tudo no mar. E aí quebraram a armação, o que sustentava as velas, tudo que era de sobrepeso eles foram lançando no mar para tentar aliviar o impacto da tempestade naquela embarcação. Por quê? Porque quanto mais leve ela estivesse, mais fácil seria ela ser conduzida pelo vento, pelas ondas. E mais pesado, a dificuldade de ser conduzida seria maior e, consequentemente, ele seria destruído rápido, aquela embarcação, pelo poder da tempestade. Então vamos lá. 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós. Grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aí aqui eu trago pra gente de novo, né? O tempo estava tão feio, tão fechado, que foram dias sem ver o sol e as estrelas. Às vezes dá aquela sensação de que o céu está cerrado, né? Tá fechado, tá blindado. O sol não aparece nunca. E aí não dá para poder ter esperança. Aqui ele fala que a esperança de salvamento foi embora. Acabou. Não tinha mais o que esperar. O Deus fazia um milagre. Aquele Jesus que Lucas viu acalmar a tempestade. Aquele Jesus que Lucas viu fazer milagres. Talvez pode ter queimado no coração dele. Será que ele pode aparecer aqui de novo, andar sobre as águas e mudar a situação, né? Quantas vezes a gente pensa assim, né? Nem que Jesus poderia aparecer aqui agora e resolver, fazer um milagre, mudar a história dessa situação. Quantas das vezes nós nos deparamos com situações que arrancam a esperança. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Ninguém é super crente. Não se sinta pior do que ninguém por você ser um cristão, por você ser um bom cidadão e ter momento na sua vida que você não vai saber o que fazer, que o choro vai vir, que o desespero vai vir, que a falta de esperança vai vir, sabe? Não se sinta menor do que outras pessoas, não se cobre ser forte, como diz aquela canção. Ninguém é super-homem, Deus não nos fez de aço. Não leve sobre os seus ombros além daquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Então vai faltar esperança, vai ficar apertado, a tempestade vai ser intensa, mas não será o fim. Nunca será o fim quando se fala de Jesus Cristo. Como a gente sempre costuma falar, é durante o trajeto, é que crescemos, que amadurecemos, é no meio da tempestade, como tem uma frase motivacional aí, né? Marinheiro de verdade não é formado em calmaria.
Marinheiro de verdade, ele é capacitado no meio da tempestade, né? Com outra frase que se fala muito aí, os barcos não foram feitos para ficar no pier, não foram feitos para poder ficar ancorado no porto. Barco foi construído para poder vagar no alto mar. E essa embarcação que é você, que sou eu, precisamos sempre estar avançando, porque Jesus vai nos dar a rota certa sempre. Vamos passar por dificuldade, vamos enfrentar tempestades mesmo no plural, mas ele sempre vai dar a rota certa. Sabe aquele farol? Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas. O farol, ele é o norte para a embarcação. Então, por mais que você e eu viemos a enfrentar tempestade em alto mar, sempre haverá um farol para nos dar a direção para chegarmos aonde temos que chegar. Então não se menospreze. Se a dificuldade bateu, se a luta veio, ele é contigo. Ele é contigo e vai te honrar toda vez que você perseverar e continuar confiando nele. E vamos lá para a gente poder dar uma adiantada. Então acabou a esperança, fugiu a expectativa de ser resolvido. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Porém, já agora vos aconselho bom ânimo. Bom ânimo, o ânimo, a palavra ânimo quer dizer estar feliz, estar de bom, ter disposição. A palavra no original. Aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo se levanta e ele fala: gente, a gente está muito tempo sem comer, conservamos a alimentação, porque a jornada poderia se tornar maior, mas agora é hora da gente se alimentar. Aí ele fala o quê? Certo era nós não termos saído de lá. Mas já que saímos, já que fizemos o que não era para ter sido feito, não é o final da história. Ainda dá para poder ser resolvido. Por quê? Porque o Senhor me revelou, ele fala, de que nós enfrentaríamos isso tudo, porém nenhuma pessoa iria morrer. O barco vai ser danificado, mas nenhuma pessoa vai morrer. Então ele se levanta com autoridade no meio daquela fúria, no meio daquela situação, para acalmar as pessoas e orientar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesse momento aqui da live. Eu quero liberar uma palavra de autoridade sobre você, sobre a minha vida também. Que na hora que o caos se instalar, na hora que a dificuldade aparecer ao nosso redor, no teu setor de trabalho, no seu lugar de convivência, você vai se levantar com autoridade e vai falar: tempestade é grande, danos vão acontecer, mas nós sobreviveremos. Nós levantaremos forte dessa tempestade e teremos história para contar e milagre para viver. Aleluia! Receba aí no nome de Jesus. Na hora que tudo tiver um caos, na hora que todo mundo tiver sem chão, desesperado, você e eu vamos nos levantar com autoridade e decretar solução, no mínimo calma, no coração das pessoas, e elas vão olhar para os teus olhos e vão entender que Deus é contigo, Deus é comigo. Aleluia! Eu creio nisso. A mesma autoridade que estava sobre Paulo, eu creio que ele é poderoso para derramar sobre a nossa vida e nos fazer ser ponto de segurança para as pessoas que estão no nosso convívio. Amém, gente? Já estamos encerrando já, tá? Temos agora 9h14, vamos bater 1 hora de live, mas eu já estou indo para o final para a gente poder ter a nossa organização de não se alongar muito. Então vamos lá. 26. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha.
Vamos dar, ou seja, encontrar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Então, eu vejo aqui que algumas coisas na vida vai balançar a gente, querido. Vai sacudir a gente de um lado para o outro. Sabe, Jesus falou que nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, né? Olha que coisa boa, o Espírito Santo lembrou agora. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Confia, eu venci. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Então ele fala aqui, ó, Paulo revelou, nós vamos bater em alguma ilha, em algum lugar, mas está tudo no controle. Então, aqui eu falo, chegando na 14ª noite, versículo 27, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Ou seja, essa braça tem uma distância de 2 metros. Então eles fazem esse cálculo de distância, passando um pouco mais adiante, tornando lançar o prumo, ou seja, era um tipo de âncora que eles lançavam na água para saber a profundidade. Porque ali dava para ter uma ideia se aonde eles estavam estava ficando raso, podia bater num banco de areia, ou se estava profundo para continuar navegando. Lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. O desespero era tão grande que quando eles perceberam que o medidor mostrou para eles que estava ficando raso, eles lançaram 4 âncoras ao mar para travar aquela embarcação e torcendo que amanhecesse logo, porque o desespero da noite ser tão escura e lançá-los para bater em algum lugar e destruindo aquela embarcação, eles seriam lançados ao mar na escuridão. Então eles clamavam para que aquilo viesse logo, que amanhecesse logo e que aquelas âncoras lançadas viesse fazer o efeito para travar a embarcação. 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, o pretexto de que estavam para largar âncora da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Por quê? Porque Paulo falou assim, ó, Deus falou para mim que ia salvar todo mundo. Então não pode sair ninguém daqui. Eles inventaram a história de lançar a âncora, porém eles queriam abaixar o bote, porque toda embarcação grande, eles tinham bote estratégico para que se viesse a acontecer algum naufrágio, esses botes seriam usados para transportar as pessoas, para não afundar com a embarcação. Então eles usaram essa estratégia de mentira, para quê? Para pegar os marinheiros e fugir todo mundo. Mas aí Paulo já percebe logo a malícia deles e fala, ó, Deus falou para mim que é livrar todo mundo, ou seja, todo mundo tem que estar junto. Tem que estar junto. Eu já quero liberar uma palavra aqui. Sabe, existem projetos da parte de Deus que a gente tem que estar unido. Não saia da direção de Deus. Existem planos. Deus, ele ama a comunhão. Não se distancie, não se afaste. Deus quer fazer milagre, mas tem que estar junto. Tem que estar junto para ser forte. Guarde essa aí. Deus está falando. Não saia. Não pule do barco. Não saia do barco. Não chute o balde. Deus quer fazer um milagre com todo mundo junto. Aleluia. Deus está falando. Eu estou sentindo Deus aqui na minha vida, querido. Tem pessoas que estão querendo aí pular do barco. Que barco é esse? Eu não sei. Mas Deus está falando aqui. Ó, não pula do barco. Eu quero fazer um milagre, mas tem que estar dentro do barco. Fica junto. E vocês vão ver o milagre que eu vou fazer. Guarda aí que Deus está falando. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se.
Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, mais uma vez, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós poderá, nem mesmo um fio, perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Então vejo Paulo fazendo aqui a ilustração da Santa Ceia, né? Ele pega o pão, dá graças a Deus, parte e começa a dividir para as pessoas comer. Santa Ceia no meio do caos. A representação da Santa Ceia no meio da tempestade, essa é para você e para mim. Não deixe de servir, não deixe de lembrar os princípios do Senhor no meio do caos. A tempestade não vai determinar o grau de quem você é diante de Deus. Prova que você o serve no meio do caos, no meio da dificuldade. Ele vai te livrar e vai fazer da tua vida um grande testemunho. Aleluia. 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Olha, lembra que eu falei das cargas que estavam sendo lançadas fora? Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, ou seja, um monte de areia, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Eles ficaram conversando, será que vale a pena avançar mais um pouco ou não? Será que é perigoso? 40. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali, e o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Ou seja, eles passaram no lugar onde duas correntes se encontravam, levou o barco com tanta agressividade que ele bateu e quebrou, rachou, e ali não teve mais jeito mesmo. Ali ou era Deus ou era Deus. 42. O parecer dos soldados era que matasse os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os soubessem nadar, que fossem primeiro e lançar ao mar e alcançar. Lembra que eu falei que os presos não podiam fugir, senão o centurião era morto? Então o que os soldados fizeram? Esses presos condenados, já que não vão ter julgamento e estão fugindo e vão continuar sendo vilões, então vamos matar todo mundo, porque aí não vai ter preocupação. Sendo que se fosse concordado que os presos fossem mortos, Paulo estaria incluso. Está dando para entender? Se fosse um acordo ali, vamos matar os presos para eles não poder fugir? Vamos. Então se esse decreto fosse confirmado, Paulo seria morto ali porque ele era um prisioneiro. Mas Júlio se levanta para proteger, mudar aquela situação. Por quê? Porque ele sabe que se aquele decreto fosse confirmado, Paulo, que foi tão útil durante a jornada, seria morto também. Olha que milagre. Sabe, Deus faz as pessoas enxergar como nós somos importantes durante a jornada. Sabe, você não precisa ficar provando nada para ninguém, querido. Recebe mais uma aí. Não fique se esforçando para poder mostrar para as pessoas quem você é. As pessoas vão ver exatamente quem você é. No seu dia a dia, na sua conduta, elas saberão quem você é. E mais uma coisa, não precisa você ficar se levantando. Pessoas se levantarão na tua defesa. Sabe por quê? Porque elas saberão que valerá a pena defender você pela tua índole, pelo teu esforço, pela tua vontade de ser uma boa pessoa. Já vai recebendo no nome de Jesus. A gente já está fechando, tá?
Ó, mas o centurião 43, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os ordenou aos que soubessem nadar fossem os primeiros a ser lançado ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia! Então a gente fecha aqui. Eu já vou assumir o compromisso com vocês, porque tem um capítulo 28, que é o desfecho dessa jornada maravilhosa. Então eu vou continuar na segunda-feira que vem, o capítulo 28. Amém? Posso contar com vocês para a gente poder continuar na semana que vem? Eu vou finalizar aqui 1 hora e pouquinho de live, para mim não atrapalhar o final da noite de vocês. Mas eu estou feliz porque enquanto eu falava, eu pude sentir o Senhor abençoando a tua vida e a minha vida também, com essa narrativa, com esse texto poderoso na ótica de Lucas, um médico fantástico, como Paulo falou, importantíssimo na jornada de Paulo. Mas aí eu vou fazer esse desfecho na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu vou para o capítulo 28 e a gente, sabe, aconteceu muita coisa boa ainda nessa terra que eles chegaram. Ninguém morreu, como Paulo falou, todos foram salvos. E as estratégias que Deus foi dando para Paulo durante a jornada é algo que vem chamar atenção para a gente também poder pedir. Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus capacidade para poder lidar com as tempestades do dia a dia. Os furacões, os tufões, as tempestades vão ao encontro da tua embarcação todo dia. Mas com Jesus nessa embarcação, nos liderando, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai passar pelas tempestades e vamos estar maduro, cascudo, crescer em vários aspectos na nossa vida. Amém, gente? Eu vou fechar aqui. Obrigado por terem ficado, obrigado por terem vindo.